E aí, meus amigos, fãs de futebol, fãs do bom futebol, chegamos à final do Campeonato Paulista de 2020. Palmeiras campeão em cima do maior rival em casa. Para os palmeirenses, uma boa notícia. Para os corintianos, nem tão boa, mas também um bom jogo para as duas equipes. Eu achei, já vou dando spoiler aqui. Hoje eu estou com a nossa equipe de comentaristas, Fábio Cavalcante, Henrique Martins e Renan Liscay, e a gente vai falar um pouco sobre como foi essa última partida desse Paulistão que foi tão atípico e, enfim, né, que chegou ao seu final com um dos maiores clássicos do país. Queria começar com o Fábio, mas antes, Fábio, eu esqueci de falar até uma coisa. Gente, acessem nosso site futebolnaveia.com.br, sigam a gente nas redes sociais, ouçam os nossos podcasts, são todos muito legais, tá bom? E agora eu vou passar a palavra para o Fábio, para ele me dizer o que ele achou dessa última partida, que acho que todo mundo ficou meio arrancando os cabelos e roendo as unhas, né? Boa noite, Valéria. Então, o primeiro tempo da partida foi bem o que a gente viu na quarta-feira. Foi uma partida pouco movimentada, de poucas chances no gol. Um jogo, assim, tenso, mas que não tinha muita emoção, assim, de chances claras de gols, defesas incríveis do goleiro. Eu acho que a única defesa importante de um goleiro foi a intervenção do Cássio no chute do William Bigode ali na pequena área, que o Cássio foi muito bem. Mas o segundo tempo, as coisas mudaram porque logo ali nos primeiros minutos da segunda etapa saiu o gol do Luiz Adriano. Um cruzamento lindo do Matias Vina, que foi uma grande contratação do Palmeiras, e um erro claro do Danilo Avelar de não acompanhar, de não subir junto com o centroavante do Palmeiras. Ele cabeceou ali sem chances para o Cássio, ele que vinha sendo um nome muito criticado pela torcida do Palmeiras nas últimas partidas, né? Eu acho que em 3 jogos ele tinha feito apenas um gol, né? De pênalti, e ele fez o gol, e isso deu a tranquilidade para o Palmeiras. O Palmeiras, nos minutos que seguiram o gol, continuou tendo a posse da bola, marcando em cima da defesa do Corinthians e não deixando o Corinthians sair para o jogo. O Corinthians não conseguia criar em cima do Palmeiras, mesmo com 1-0 contra. Eles não conseguiam ultrapassar o meio-campo. E isso foi desesperando os jogadores do Corinthians. E o Luxemburgo começou a tirar jogadores de ataque, de verticalidade, e colocar jogadores de bom passe. Tanto que entrou Rafael Veiga, Lucas Lima, Bruno Henrique. O Bruno Henrique já entrou no intervalo, né? Ele começou a colocar meio-campistas e tirar atacantes. E o Palmeiras virou um time completamente defensivo. E com o tempo, o Corinthians começou a incomodar, mas mesmo assim o Everton não fez nenhuma grande defesa. Até o final do jogo, que uma bola ali dominada pelo jogo dentro da área e o Gustavo Gomes acabou cometendo um erro. Mas afinal foi aquilo que a gente tinha visto quarta-feira, um jogo de poucas oportunidades, de duas equipes que tinham muito ímpeto, que estavam afim do título, mas que não conseguiam desenvolver um bom futebol. E eu acho que o título do Palmeiras foi justo, porque tanto na última partida quanto nessa foi o que mais tentou criar. Certo. Até antes de passar a palavra para o Henrique, eu queria lembrar, porque você falou do Luxemburgo, eu até esqueci de falar que com esse título ele se torna um dos técnicos maiores campeões, nossa, falando tudo errado, emoção do jogo, gente, campeões paulistas, né? E agora eu queria passar a palavra para o Henrique, queria que você desse as suas impressões, falasse um pouco da partida. Um adendo complementando o que você falou do Vanderlei, em decisões ele nunca, dirigindo a equipe do Palmeiras, ele nunca perdeu em decisão para o Corinthians. Né? O maior erro ali do jogo do Corinthians, nesse encaixe, foi o erro do Avelar, né, nessa questão de não subir com o Luiz Adriano, que ele é um bom cabeceador e ali mata o jogo. Que nem o Palmeiras, tá a favor, tá na sua casa, faz esse gol, vai segurar, e a pressão toda no Corinthians, certo? A partir nos últimos momentos achou um pênalti, sim, mas com a qualificação do goleiro do Everton, que é o goleiro do Palmeiras, fez boa defesa e pegou os pênaltis. E o menino Patrick do Palmeiras também jogou, para mim foi assim uma peça fundamental, uma luva que o Palmeiras achou esse garoto para compor esse meio-campo do clube do Palmeiras. Certo. Antes de falar com o Renan também, aproveitando também os adendos que você fez, realmente o Patrick de Paula, me corrijam se eu estiver errada, tá, gente, que a minha memória é péssima. Ele veio da Taça das Favelas, o Palmeiras viu ele jogando a final da Taça das Favelas e contratou ele. Realmente um achado, uma joia.
E agora queria passar também a palavra para o Renan, que ele dê aí as suas impressões a respeito dessa partida que foi tão emocionante. A partida ela foi emocionante já por ser um Corinthians e Palmeiras, né? Numa final é mais ainda. Mas se a gente for analisar friamente o jogo, foi um jogo basicamente muito parecido como o primeiro, como disse o Fábio. É um jogo de poucas oportunidades, e a gente pode falar isso tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Se a gente for analisar a participação dos goleiros, o Cássio fez uma defesa no começo do jogo, e aí depois a chance seguinte é o gol do Palmeiras, já no segundo tempo, e o Corinthians vai ter a chance dele lá no final, né, com o pênalti. Foi um jogo equilibrado, até me surpreendeu bastante o comportamento do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, em ficar bastante com a bola. Claro que não teve aquela verticalidade, as oportunidades, não conseguiu criar tanto, mas me surpreendeu até. O time do Palmeiras foi um jogo bem equilibrado, no sentido assim, os dois times ficaram bastante com a bola, né, tanto que a posse de bola no primeiro tempo foi igual, e acabou que isso gerou um jogo um pouco mais truncado, digamos assim, né, ainda mais sendo uma final. E aí, na segunda etapa, o gol, ele destrava tudo logo no começo. Quando sai um gol, ainda mais numa falha individual, igual aconteceu, um zagueiro não pode simplesmente dar o corpo contra um centroavante que está vindo de frente. Pelo menos o zagueiro tem que pular para atrapalhar. Então, é uma falha individual, e um bom cabeceio do Luiz Adriano, centroavante que ele podia não estar fazendo um grande jogo, podia não estar fazendo uma reta final de campeonato boa, mas é um centroavante perigoso ainda assim. Então, é um cara que tem espaço, ele vai guardar e vai abrir o placar para o time dele. E aí, no decorrer, o Corinthians ainda não conseguiu criar mesmo assim, não conseguiu sair da marcação do Palmeiras. E o gol do Corinthians é muito mais no abafa, muito mais foi naquele desespero mesmo, de bola lançada na área, o último lance, e acaba que o Gustavo Gomes acabou sendo até infantil para um jogador da experiência dele, dar um carrinho no lance onde a defesa inteira do Palmeiras está na frente do jogo. Achei um lance bem infantil dele. E aí, nos pênaltis, bom, aí brilha a estrela do Everton. Senti falta de alguns jogadores mais experientes do Corinthians, exemplo, o Luan, chamar a responsabilidade para bater um pênalti. Mas aí a gente não sabe se foi ele que pediu, se foi uma escolha do Thiago Nunes, depende muito, né, do que eles conversaram. E, no geral, é um título merecido para o Palmeiras. Eu não diria que o Palmeiras foi amplo favorito durante o campeonato, que mereceu o título durante o campeonato inteiro. Nessa fase final, sim, foi uma equipe que foi crescendo, que foi se desenvolvendo e finalmente conseguiu justificar o elenco que tem dentro do estado de São Paulo. Que dentro do estado de São Paulo é o elenco mais forte que tem. Eu diria que foi um campeonato entre os grandes que foi decepcionante, digamos assim, se a gente for analisar friamente o desempenho de cada equipe grande durante o decorrer, mas merecido o título do Palmeiras pelos confrontos finais e pelo desempenho na reta final do campeonato. Eu vou acompanhar vocês também nessa linha de raciocínio. Acho que o jogo foi muito parecido com o jogo anterior. E eu acho que até, eu diria, um pouco parecido também com o roteiro dos últimos jogos entre Palmeiras e Corinthians, tirando a parte que o Palmeiras sofreu o gol. Dessa vez não teve gol, o gol saiu só no segundo tempo da segunda partida. Então, a gente tem aí um roteiro bem semelhante. Só que no primeiro tempo, eu vejo, dessa partida especificamente, eu vejo um jogo mais equilibrado entre as duas equipes. E acho que todo mundo acho que vocês vão concordar comigo, que foi até bem morno o primeiro tempo, né, com poucas chances para os dois lados. As duas defesas trabalhando bem ali, não questão de goleiro, mas a defesa dentro de campo, nas linhas, trabalhando bem ali. E logo no segundo tempo, no comecinho, que começou a virar um pouco a chave dessa partida. E aí eu acho que eu senti mais a coisa da final chegando, porque o Palmeiras conseguiu fazer o gol e logo depois o Corinthians precisou sair para ir atrás também, apesar do Palmeiras conseguir contornar melhor as investidas do Corinthians, não deixar muito o time sair, acho que isso foi importante também. E aí aquele pênalti justo, né, que o Gustavo Gomes chegou só na perna do Jô ali no finalzinho, não lembro quanto tempo faltava, acho que faltavam uns 20 segundinhos ali para encerrar de vez a partida e o Palmeiras poder ser campeão dentro de campo, levando as coisas para os pênaltis, que eu acho que foi muito mais emocionante e valeu pela emoção do resto do jogo que não teve, entendeu? Aqueles pênaltis ali, para quem é torcedor, deixa qualquer um roendo a unha ajoelhado no chão.
Queria destacar também o Everton, porque ele era o goleiro da final olímpica, a gente já tinha um histórico dele, e também o Cássio, porque a gente sabe que a estrela do Cássio em decisão por pênalti é muito forte. A gente já tem esse histórico aí do Cássio, e o Everton também, que agora está criando o histórico deles. A gente vê que Palmeiras e Corinthians é um jogo histórico, independente da qualidade técnica, né, que foi que a gente tanto criticou aqui. E acredito também que tenha sido merecido, que o Palmeiras tenha merecido vencer esse título. Não que o Corinthians não merecesse nesse caso, porque apesar da qualidade técnica, a gente vê que foi um jogo bem jogado, assim, foi jogado todo dentro de campo, a gente viu aquelas picuinhas fora de campo, mas eu acho que faz parte do Palmeiras e Corinthians, historicamente sempre fez, Palmeiras e Corinthians nos bastidores ficarem se alfinetando, mas deixar de lado isso dentro de campo e trazer a decisão para as 4 linhas do gramado, sem precisar ficar de enrolação, ou fazendo cera, ou xingando o juiz depois, o negócio foi resolvido ali dentro do gramado e vai ficar dentro do gramado e fica para a história que as duas equipes decidiram ali, por ali mesmo. E acho que isso foi o mais legal para quem curte futebol, ver as coisas sendo resolvidas dentro de campo é muito melhor do que ver os times brigando fora, porque a gente sabe que é bem chato isso, né? Queria saber de vocês, começando pelo Corinthians, quem foram os destaques da partida de hoje? Começando pelo Fábio. Bom, um destaque positivo do Corinthians é sempre o Cássio. Por ele que essa final estava acontecendo, né? Senão o Corinthians não teria nem chegado nela. E esse 1-0 do Palmeiras podia ter acontecido bem antes. Ele fez uma grande defesa, né, na única oportunidade do Palmeiras no primeiro tempo. E defendeu um pênalti, estava ali em todas as bolas. Ele acabou dando um pouco de azar ali em um chute que passaram por baixo dele. Mas ele é sempre um destaque. Eu também falaria da partida que, por incrível que pareça, o Luan fez. Por mais que ele não tenha tido um brilho individual incrível, não tenha feito nada assim de encher os olhos, eu vi um Luan mais motivado dentro de campo, tentando, correndo, se procurando o jogo, brigando pela bola, coisa que não é, a gente sabe que não é o estilo dele. Mas eu tô vendo ele se dedicando para tentar melhorar um pouco isso, para agradar um pouco mais a torcida, porque a torcida vai ter que se adaptar ao que é o Luan, que não é isso, mas ele tá tentando ajudar. E negativamente no time do Corinthians, eu destacaria o Everaldo, que entrou muito mal, não conseguiu fazer nada contra o Marcos Rocha, e também a limitação do elenco do Corinthians. O Thiago Nunes precisava fazer um time mais ofensivo e não tinha opção, não tinha. Ele trocou lateral por lateral, ele teve que fazer algumas substituições para aumentar a ofensividade do time, mas nenhuma foi. Ele não tinha opções boas no banco, como o Palmeiras tinha, por exemplo. Então, isso também pesou muito na hora da final. Antes de passar a palavra para o Henrique, eu só queria destacar uma coisa também, já que você falou em agradar a torcida, de quarta-feira para cá eu acompanhei, eu fiquei olhando um pouquinho a reação das torcidas nas redes sociais, e eu queria dizer também que foi bem bacana poder ver quanto que as torcidas estavam engajadas em apoiar os clubes para essa final. Também eu acho que é uma coisa muito importante de se destacar que as duas torcidas estão de parabéns pelo trabalho que eles fizeram em apoiar o time, em jogar o time para frente. Acho que isso fez toda a diferença dentro de campo, né? Uma coisa que a própria torcida do Palmeiras reclamava bastante. Hoje eles puderam, acho que, sentir a energia dentro, que fizeram até aquele mosaico no estádio, ficou bem bonito. E as duas torcidas, independente, assim, fizeram trabalhos muito bacanas de engajamento aí com os clubes durante esses dias finais. Agora eu queria saber Quer falar, Fábio? Aproveitando sua deixa, também é legal citar que a torcida do Corinthians, por mais que não seja recomendado, né, por causa do Covid-19, eles se reuniram e eles desejaram boas energias no ônibus da delegação quando eles estavam partindo para Barra Funda para enfrentar o Palmeiras. Então também teve essa movimentação da torcida do Corinthians. É muito bacana poder saber disso. Espero que todos estivessem de máscara, tá, gente? Por causa que a gente ainda está numa pandemia. Agora eu queria saber a opinião do Henrique sobre os destaques do Corinthians nessa partida. O destaque sempre da partida em uma decisão sempre terá o Cássio, né? Pelo histórico dele. Isso favorece a ele. Ele é um jogador que
em grandes jogos, grandes decisões, ele cresce, ele se apresenta, ele não se intimida, independente do adversário. O ponto negativo do Corinthians, incluindo com o Fábio, é o Everaldo, que no segundo tempo entrou, praticamente foi anulado pelo Marcos Rocha, né, o lateral direito do Palmeiras. E na questão, a falta de criatividade que o Corinthians teve, né? Sei que tem um elenco que está limitado, que é aquele pronto, mas assim, quando se trata de um Corinthians e Palmeiras, ambos os lados, tendo um bom momento ou não, tem que ter uma caixa com um efeito surpresa, entendeu? Para surpreender o seu adversário e poder ganhar um título, que nem hoje foi, ou ganhar uma partida. Querendo ou não, Corinthians e Palmeiras, trata-se como se fosse um campeonato à parte, né, para os torcedores. Não é apenas um jogo comum. E do Palmeiras, o lado positivo, eu coloco 2, né, o zagueiro, Gustavo Gomes, e o Everton, goleiro do Palmeiras. Sim, muito bem. Renan, também queria a sua opinião a respeito dos destaques. Bom, pelo lado do Corinthians, acho que vai ser unânime. O Cássio é um goleiro de jogos grandes. Ele pode falhar em jogos, mas dificilmente é em jogo grande. Jogo grande ele tem a estrela, ele tem a experiência, ele sabe o caminho das pedras, digamos assim. Então, eu destacaria ele como principal destaque do Corinthians. Eu não vejo nenhum jogador que tenha feito uma grande partida individualmente. E o caso, assim, a gente fala, ele fez só uma defesa, mas que defesa? É um lance também difícil no começo de um jogo, de um clássico, de uma final de campeonato, então não tem o que se discutir. Pelo lado negativo do Corinthians, eu acompanho o Fábio, eu diria que é o elenco, no geral. Porque quando o Thiago Nunes, ele é o menor culpado pelo que acontece no elenco do Corinthians. Porque quando ele olha para o banco, ele precisava de opções de velocidade. Matheus Vital não é jogador de velocidade, nem o Ramiro. Quando você está perdendo o jogo, você precisa de jogadores de velocidade. Você olha para o banco, você vê Everaldo, Anderson, Léo Natel, que não são jogadores que vão decidir uma partida. Pelo menos não agora. Pode ser que eles se desenvolvam e virem bons jogadores no sentido de resolver jogos. Mas hoje não são esse tipo de jogadores. Você pensa em meias de criatividade no banco, você olha, hoje é o Arauz a opção que ele tem. O Arauz ainda tem muito a desenvolver no futebol brasileiro. Então, eu destacaria o lado negativo do Corinthians como o elenco. O time titular em si tem uma defesa boa, tem o Luan que pode ser diferenciado dependendo do momento dele, e muito também da questão de como é que vai ser o jogo, mas você olha para o banco, você não vê com quem o Thiago Nunes possa mexer e colocar no campo. Para apontar o Palmeiras, eu colocaria como destaque o Everton, porque brilhou nos pênaltis, foi um goleiro que cresceu, que ainda é muito criticado pela torcida. Eu acho sim um bom goleiro, ele não é um goleiro que vai jogar Copa do Mundo com a seleção, mas ainda assim é um bom goleiro. E destacaria também o Luxemburgo, porque ele é um técnico de jogo grande, um técnico que tem toda a história que ele tem com o Palmeiras. Agora, os últimos 5 campeonatos paulistas que o Palmeiras conquistou foram com ele. Então, ele a estrela do time, para mim. Porque você chegar e botar Bruno Henrique no banco, colocar jogadores que custaram caro no banco para colocar Gabriel Menino, Patrick de Paula, tem muito dedo do técnico aí. Tem que ter personalidade. Muita personalidade. Tem que chegar, bater no peito e falar, eu vou colocar esse moleque. Então, é de se aplaudir mesmo. É um técnico com muita história e que vai continuar fazendo aí por muito tempo. Sim. Acabou que o Fábio não falou dos destaques do Palmeiras, que eu ia até perguntar depois, mas como vocês já falaram, queria ver se você também quer falar aí os destaques do Palmeiras antes de eu colocar minha opinião também. Sim. Durante os 90 minutos, eu acho que o meu destaque do Palmeiras seria o Felipe Melo, porque ele não perdeu uma disputa pelo alto, por baixo, ele virou um zagueiro incrível. Ali a dupla dele com o Gustavo Gomes está indo muito bem. E também acho que um destaque muito importante é o Patrick de Paula, no último pênalti, garoto de 20 anos, assumir a responsabilidade daquela forma, na frente de um goleiro como o Cássio, que tinha 2 anos antes, ele viu ganhando o campeonato em cima do Palmeiras, defendendo 2 pênaltis. Então, e ele ir lá bater, do jeito que ele bateu, eu acho que ele também tem que ser destacado. E também falar um pouco do elenco do Palmeiras, que
quando você vê, faltando 10 segundos para você ser campeão, você tomar um gol e ter que decidir nos pênaltis, o seu psicológico tá lá embaixo e eles souberam administrar isso e ter a personalidade de ir lá, bater os pênaltis e vencer o Corinthians, apesar de estar destruído após o gol do jogo. Eu queria destacar, além dos elencos, do trabalho que foi realizado pelas duas equipes, eu queria destacar também que o futebol é uma coisa impressionante, né, gente? Você faltando 10 segundos, o torcedor olha pro relógio e fala assim, cara, eu vou ser campeão. E aí vem um pênalti, muda a história, e como você falou, a equipe que sofreu com isso não se abalar é muito difícil, porque futebol é paixão, acaba mexendo com o coração. Acho que os torcedores, melhor do que eu aqui, podem falar como se sentiram na hora que rolou esse pênalti. Eu queria destacar também, pelo lado do Corinthians, o Cássio, porque a gente sabe da intensidade dele como um jogador de decisão. É meio que chovendo molhado, mas realmente ele fica gigante dentro do gol ali, quando a questão é decisão, e também quando joga contra o Palmeiras, que a gente sabe que é um campeonato à parte. A gente vê o Cássio muito grande. E é muito difícil passar por ele, né? Ali. Queria destacar também o trabalho do Thiago Nunes. Eu acho que ele tendo um pouco mais de tempo para trabalhar, ele pode desenvolver bem dentro do Corinthians, pode trazer peças novas também, pode trazer uma outra cara. Eu acho que a diretoria tem que manter, porque a gente sabe como que é a manutenção dos técnicos aqui no Brasil, infelizmente, às vezes perde um título e a diretoria do nada manda embora. Então eu espero, do fundo do meu coração, que a diretoria mantenha o Thiago Nunes para ele poder construir um trabalho ali dentro, porque eu gosto muito dele como técnico. Eu acho ele muito inteligente trabalhando ali, e gostei também pelo fato dele ter apostado na escalação que ele fez no outro jogo, porque eu acho que foi uma coisa que ele manteve ali como é que eu vou dizer? A regularidade dele ali dentro, né? Talvez depois do gol ele pudesse ter mexido algumas outras peças, mas eu gosto muito do trabalho do Thiago Nunes. Do lado do Palmeiras também vou destacar o Luxemburgo, porque como o Renan falou, precisa ter muita personalidade para colocar nomes como o Bruno Henrique, por exemplo, no banco. Lógico que depois ele entra, mas colocar os meninos para jogar. E os meninos que têm bastante personalidade. São garotos jovens, de 20 anos, e que já assumem essa responsabilidade de bola parada, porque a gente sempre vê ele ou o Gabriel Menino, o Patrick de Paula ou o Gabriel Menino na bola parada, e de bater o último pênalti, o pênalti decisivo, em cima do Cássio, que a gente já conhece o histórico. E vendo tudo isso, é muito bacana ver essa personalidade que o Luxemburgo colocou aí né, de trazer os meninos para jogarem, principalmente sendo uma final, né? Como ponto negativo, talvez também o Gustavo Gomes para mim foi perfeito ali na zaga. Não tem muito o que criticar ele, mas eu acho que o ponto negativo do Palmeiras é a falta de alguém para colocar a bola dentro do gol. Apesar do Luiz Adriano estar ali, ter feito seu 7º gol nesse ano todo, né? Eu acredito que o Palmeiras precisa ainda de um centroavante que faça gol. Porque eu acho que falta um pouco disso. Falta um pouco para matar o jogo. E do lado do Corinthians também eu acho que falta essa efetividade de colocar a bola na rede. Esse é o ponto que eu colocaria como negativo nas duas equipes hoje. Porque podia ter sido podia ter tido um pouquinho mais de gols, que eu acho que a torcida gosta mais, né? E é isso, acho que esses são os meus pontos. E agora eu queria saber de vocês, porque hoje mesmo está começando o Campeonato Brasileiro de 2020. A gente sabe que vai ser um ano apertado, com a agenda apertada. Palmeiras e Corinthians e alguns outros clubes que fizeram decisões hoje também já começam com o jogo atrasado. Então vou jogar mais para frente. Mas eu queria saber de vocês qual a expectativa que vocês têm em cima dessas duas equipes que se fizeram muito bem no Campeonato Paulista para o brasileiro desse ano. Começando pelo Fábio, queria saber o que vocês esperam de Palmeiras e Corinthians no brasileiro. Bom, o Palmeiras, a gente sabe que por tudo que o dinheiro que eles investem, a estrutura que eles têm, o elenco,
a expectativa no Palmeiras é sempre brigar por título. Por mais que o Flamengo seja o favorito, o franco favorito, esteja com um elenco incrível, estrelado, perdeu o treinador, o Jorge Jesus, a gente sabe que demora um tempinho para o novo treinador se adaptar aqui ao futebol brasileiro. Então, acho que o Palmeiras tem sim potencial, força para pelo menos disputar o título com o Flamengo. Eu acho que a Libertadores, o Palmeiras vai conseguir a vaga tranquilamente. E o Corinthians, a minha expectativa é meio de tabela. Eu acho que o Corinthians, se tudo der certo, ele vai conseguir uma vaga ali na pré-Libertadores. Eu acho que essa é a expectativa para o Corinthians por causa do elenco que ele tem. E eu acho que o Thiago Nunes, se ele quiser ir bem no Brasileiro, brigar por uma vaga na Libertadores diretamente, ele tem que começar a olhar um pouco mais para os meninos da base. Alguns meninos jogaram muito bem a Copa São Paulo desse ano. Ele tem que começar a colocar para jogar, porque o elenco dele é muito limitado. Então, ele tem que olhar outras opções que não só as que ele tem, né? Eu tinha até esquecido da Libertadores que você falou, né, Fábio? Eu tinha esquecido até da Libertadores, que ainda vai ter esse ano, aí vai recomeçar acho que em setembro, né, se eu não me engano. Também é algo que a Palmeiras precisa se preocupar também agora, que vai apertar um pouquinho mais o calendário, né? Henrique, qual a sua expectativa para Palmeiras e Corinthians nesse brasileiro? O Corinthians em si, eu não chuto ele brigando pelo título, não. Pode surpreender, assim como foi em 2017, né, que conseguiu o título. Porém, nesse caso, nesse fator assim, né, surpreender, jogar com aquela raça, aquela vontade. Mas o elenco está limitado, precisa buscar novas alternativas. Ponto. O Palmeiras, pelo que mostrou hoje, e assim, o time que já tem a estrutura que tem, é um dos favoritos que vão, junto com o Flamengo, brigar pelo título. Certo. Renan, você queria saber suas expectativas? Antes de falar minhas expectativas, a gente estava comentando o negócio do Luxemburgo, eu queria falar uma coisa interessante. Não sei se foi o Luxemburgo ou o próprio Gustavo Gomes. Gustavo Gomes é um batedor de pênalti do Palmeiras, a gente sabe disso. E ele não bateu o pênalti. Então, independente de quem tenha sido, tem muito a questão de pensar na equipe. Se foi o Luxemburgo que chegou para ele e falou, eu não vou te colocar para bater por esse motivo, é um ponto para o técnico. Se foi o Gustavo Gomes que chegou para o Luxemburgo e falou, eu tô abalado, eu fiz o pênalti, fiz bobeira, não quero bater, ponto para ele também. É a questão de pensar no elenco, pensar no time, pensar no título. Então é uma coisa que a gente também tem que destacar aí, que pode ter acontecido, né? Provavelmente aconteceu, só precisa saber de que lado. Bem e lembrado. Agora falando das falando das expectativas, bom, o Palmeiras eu enxergo como candidato a título. O Flamengo ainda, claro, é o favorito, tem um elenco muito melhor, digamos assim, não muito melhor, mas é um elenco melhor, um elenco que é campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, ganhou quase tudo. Então, mas é um time que ainda tem que se desenvolver. Então, o Palmeiras pode ser uma das equipes que vai brigar com o Flamengo, assim como eu acredito que é o Atlético Mineiro, enfim. Mas o Palmeiras é uma dessas equipes que eu coloco aí, principalmente com um técnico como o Luxemburgo, um elenco que tem fortalecido e que tem tido as surpresas dos meninos da base, né? O Corinthians eu enxergo como uma equipe que pode brigar pelo G6, mas para isso precisa de reforços. Porque um campeonato de pontos corridos, você não vai conseguir manter, ainda mais do jeito que vai ser, jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo, e tem outras competições, o Corinthians tem a Copa do Brasil ainda no meio, você vai precisar de um elenco e vai ter que rodar esse elenco. E o Corinthians, como eu falei, sinto falta de jogadores que possam ajudar o Thiago Nunes nesse processo. O Corinthians está passando por uma transformação de estilo de jogo, uma equipe que sempre foi muito defensiva. Então, o torcedor corintiano ele vai ter que se acostumar, que vão ter derrotas, vão ter momentos em que o elenco não vai corresponder às expectativas, e para solucionar esse problema, só se a diretoria realmente contratar jogadores. Então, eu acredito que o Corinthians é uma equipe que vai brigar por G6. Certo. Eu tenho um pouco de medo de dar algum palpite a respeito dessa briga na tabela, até porque a gente viu que agora, essa volta da pandemia, muitos times voltaram bem diferentes. O próprio Corinthians foi um time que surpreendeu pela situação que vinha enfrentando antes da paralisação, né, a gente sabe, e o Corinthians teve uma ascensão muito bacana depois da paralisação, e conseguiu chegar na final aí, então acho que muitas equipes podem surpreender.
Eu colocaria aí nessas que podem surpreender durante o Campeonato Brasileiro. Surpreender, eu digo, porque a gente espera muito de Palmeiras e Flamengo, né? Mas eu tenho uma esperança grande também no Atlético Mineiro esse ano, que vem com o Sampaoli aí, que tem um trabalho bacana, a gente conhece do Santos, e trouxe alguns jogadores bem legais, tipo o Keno, que eu acho que é mais conhecido aqui do pessoal de São Paulo, porque ele jogou pelo Palmeiras, e tá aí, eu acho que pode surpreender bastante. O São Paulo também, por causa do trabalho do Diniz. Eu gosto do trabalho do Diniz. Acho que um outro debate que vocês estavam comigo, se eu não me engano, a gente até falou que o São Paulo era um dos favoritos ao título paulista por conta do trabalho mesmo que vinha apresentando. Então acho que o São Paulo pode surpreender nesse ano. E as minhas fichas, além, lógico, de Flamengo e Palmeiras, que estão aí nessa briga sempre pelo topo aí nessa disputa, eu apostaria também em algumas fichas em Atlético Mineiro e São Paulo, por conta do trabalho dos técnicos. Acho que os técnicos podem surpreender durante esse ano letivo, vamos dizer, letivo não, né? Letivo de escola. Esse ano do Campeonato Brasileiro. Acho que são equipes fortes. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã tem o primeiro jogo que vai ser televisionado em TV aberta aqui em São Paulo, que vai ser, acho que São Paulo e Goiás. Se eu não estou enganada, né, gente? Minha memória é horrível. E vamos ver o que acontece, porque é mais uma competição, essa por pontos corridos. O Fábio lembrou bem que tem a Libertadores para alguns clubes brasileiros também. E temos a Copa do Brasil, que acho que são competições que vão virar o ano, né? Então, também podem mudar um pouquinho, porque a gente sabe que quando vira o ano tem janela, o pessoal sai de férias, volta fora de forma. A gente sabe como é que é começo de ano de futebol, que é meio, né? A gente sabe. E é isso, gente. Eu queria saber se vocês querem abrir o coraçãozinho de vocês para mais algo. Falem agora. O Renan quer falar? Pode falar. Não, eu só queria acrescentar nesse negócio de falar que o Corinthians vai brigar por G6, é só a gente ver o Corinthians no momento volta do futebol. É uma equipe que não perdeu ainda. Hoje foi derrotada nos pênaltis. Mostrou força, claro, na base do abafa, mostrou, mas conseguiu um empate no Palmeiras, na casa do Palmeiras. Então é uma equipe que, se tiver tempo de trabalho para o Thiago Nunes, como eu falei, precisa ter paciência. O torcedor corintiano vai precisar ter muita paciência. Exatamente. É um processo de transição e mudança de estilo de jogo. Não é do dia para a noite que o Thiago Nunes vai conseguir fazer milagre nesse time. E precisa de reforços. Se o Corinthians se reforçar bem, às vezes não precisa pagar caro em alguns jogadores, existem bons jogadores na base também, talvez fazer o que o Palmeiras fez. Então, é justamente por isso que eu justifico falando que o Corinthians vai brigar por G6. Se tiver uma continuidade no trabalho do Thiago Nunes e essa equipe continuar mantendo a evolução que tem tido, é claro, não cria tanto ainda, mas é uma equipe que evoluiu defensivamente, uma equipe que sofria muitos gols antes da parada e voltou praticamente, o primeiro gol que sofreu foi agora na final do campeonato. Sim. Então é uma equipe que cresceu muito, evoluiu muito, e o Palmeiras, como eu disse, vai brigar por título. E talvez, quem sabe, também o Thiago Nunes possa olhar para a base do Corinthians também, que sempre tá brilhando aí na copinha, enfim, a gente pode perceber isso também, que às vezes o time, em vez de olhar só para o mercado afora, e que tem jogadores caros, enfim, a gente pode olhar para dentro de casa também, né? São jogadores, muitas vezes já gostam do clube, já tem uma identificação e tem um custo-benefício muito melhor do que sair procurando por aí em algumas ocasiões, né? É isso. Vocês querem abrir o coração de vocês para mais algo? Este é o momento. Então, gente, é isso. A gente está encerrando mais uma edição do debate do Campeonato Paulista, a última edição do Paulista de 2020, deixando aqui as nossas opiniões, as nossas impressões sobre essa final que teve dois grandes rivais e duas grandes equipes, e que fizeram um jogo tecnicamente ruim, mas muito bacana dentro de campo. Queria agradecer a todos que assistiram até agora, assistiram todos os outros episódios dos debates. Agradecer a presença dos nossos comentaristas, o Fábio, o Renan e o Henrique. Obrigado, meninos, por estarem aqui. E é isso, gente. Até uma próxima vez. Até logo. Tchau, tchau.